Jaya Hare Krishna, bom dia. Eu sou Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje vamos estudar do canto 3 do Srimad Bhagavatam, capítulo 15, dois versos, que é o verso 6 e o verso 7. Yamuna Tira Vanachari Cheradamada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Internet tá. Verso 6. Yetvananyena bhavena bhavayanti atma bhavanam atmani protabhuvanam param sadasadatmakam. E aqueles que tu há em vós, ananyena, sem desvios, bhavena, que gera todas as entidades vivas, atmani, dentro de vosso eu, prota, ligado, bhuvanam, todos os planetas, param, o supremo, sat, efeito, asat, causa, atmakam, gerados, do vosso eu. E todas as entidades vivas são geradas a partir de vós. Portanto, sois a causa deste universo, e todo aquele que em vós medita, sem desvios, alcança o serviço devocional. Agora vou ler o verso 7. Deixamos. Está ruim a internet. Deixam supakva yoganam jita swesendriyatmanam lobdayusmat prasadanam. A tradução. Neste mundo material não há derrota para aqueles que controlam a mente e os sentidos, controlando o processo respiratório e que, portanto, são místicos experientes e maduros. Isto porque através de tal perfeição no yoga, eles têm obtido vossa misericórdia. Explica-se aqui o propósito das realizações yógicas. Afirma-se que um místico experiente obtém pleno controle dos sentidos e da mente, controlando o processo respiratório. Está muito ruim a internet. Está muito lenta. Ultimamente não sei o que está acontecendo com a internet. Qualquer pessoa que tenha esse controle deve ser considerada um yogi místico maduro e experiente. Nessa passagem indica-se que o yogi que tem controle sobre a mente e os sentidos tem a verdadeira bênção do Senhor. A verdadeira bênção do Senhor Supremo, sem que sejam capazes de controlar a mente e os sentidos, o que é realmente possível quando nos ocupamos plenamente em consciência de Krishna. Então, quando nos ocupamos plenamente com a consciência de Krishna, então podemos
controlar naturalmente os sentidos. Alguém cujos sentidos e a mente estão sempre ocupados no transcendental serviço ao Senhor não tem possibilidades de ocupar-se em atividades materiais. Os devotos do Senhor não são derrotados em nenhuma parte do universo. A este respeito, afirma-se que Narayana Para Sarve, aquele que é Narayana Para, ou devoto da Suprema Personalidade de Deus, nada teme em parte alguma, quer seja enviado ao inferno, quer seja promovido ao céu. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurum Militam Adhyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando meus olhos com o archote do conhecimento, por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramudaya Tusta Siddhanta Nassim. Então vamos ao verso anterior, o verso 6. Ó Senhor, todos esses planetas existem dentro de vosso eu, e todas as entidades vivas são geradas a partir de vós. Portanto, sois a causa deste universo, e todos aqueles que em vós medita, sem desvios, alcançam o serviço devocional. Então, aqui os semideuses estão glorificando o Senhor Brahma, porque eles estão vivendo uma situação de perigo no universo. Está acontecendo que o brilho das estrelas, o brilho do Sol, da Lua, está diminuindo, estão sentindo assim, a iminência de um colapso, de uma escuridão no universo, e isso tudo se deve à gravidez de Diti. Que Diti, ela, com a intenção de evitar que os seus dois filhos demoníacos, Hiranyakashipu e Hiranyaksha, nasçam e criem, promovam muitos distúrbios no universo, ela tentou protelar o nascimento. E isso ela conseguiu por 100 anos. Porém, como pela providência divina, pelos planos divinos da Narayana, esses dois seres tinham que nascer, porque isso faz parte de uma lila. Depois nós vamos... o próprio Senhor Brahma sabe o que está acontecendo. E os semideuses buscam uma explicação por parte do Senhor Brahma. E depois nós vamos ver o porquê. Depois nós vamos ver o verdadeiro motivo Hanuman. Todas as glórias a Shila Prabhupada, humildade, tá. Desculpem. Então aqui os semideuses estão glorificando o Senhor Brahma e ao mesmo tempo indicando as suas qualificações e porque ele tem todas as condições tanto de protegê-los, porque o Senhor Brahma é o ser primordial desse universo, ele é o rei do universo, na verdade. Todos os planetas estão... O que significa que todos os planetas estão dentro do Senhor Brahma. E todas as entidades são geradas dele. Porque, na verdade, ele é o Criador de todas as formas, o Criador do universo. Ele recebeu a Shakti de Narayana para ter essa função, esse poder criador. E é dito que da sua própria mente ele consegue criar tudo. Nós, por exemplo, para criarmos algo, temos que idealizar, fazermos um projeto mental e depois, no devido tempo, vencendo todos os obstáculos e tendo a técnica adequada, então vamos conseguir realizar esses desejos. Né? Por exemplo, se eu quero desfrutar de comer
frutas, eu vou ter que plantar essa árvore, vou ter todo um processo até no devido tempo eu ter acesso a essa fruta. O mesmo construindo, por exemplo, uma grande obra. Então, é preciso entrar dentro do tempo e espaço, vencer obstáculos, condições, mas Brahma não. Brahma, ele tem todos os poderes místicos e ele, do seu pensamento, dos seus sentimentos, dos seus projetos mentais, ele conseguiu criar todo o universo. Por isso, então, o semideus sabe. E ele deveria saber o porquê disso. Depois ele vai explicar o porquê de que o universo estava vivendo esse colapso. Aqui é algo muito interessante, que Brahma ele é chamado, dentro da filosofia grega, estabelecendo um paralelo, de demiurgo. Porque o demiurgo é um ser filosoficamente necessário para explicar, segundo a filosofia de Platão, como é que as ideias que originalmente estão num plano de perfeição, como essas ideias, a ideia das entidades vivas, do mundo físico, de tudo que existe no universo, como essas ideias que originalmente são perfeitas, elas conseguem se manifestar aqui no mundo material, na matéria. Então, segundo Platão, deve existir um agente. O demiurgo significa um artesão. Assim como um artesão ele tem a ideia de criar algo, um artista, por exemplo, um escultor, de uma pedra de mármore, ele pode ter primeiro a ideia e depois, com o seu talento, né, com a sua técnica, ele manifestar daquele bloco de mármore uma estátua, uma imagem. Então, a questão é que quem tem o poder de fazer com que essas ideias originais se manifestem no mundo físico seria um demiurgo. Então, muito interessante que através do processo de especulação e dentro da compreensão da mitologia grega, que os gregos eles entendiam e aceitavam a existência e a necessidade de existirem semideuses. Então, esse demiurgo seria um semideus que não estaria criando tudo originalmente. Ele é só um artesão, ele usa o material que tem porque, segundo Platão, todas essas ideias, essas formas originais, elas pré-existem no mundo das ideias. É como nós diríamos que essas ideias, tudo isso, todas essas possibilidades já existem e se manifestam, manifestação após manifestação, né, no universo, mas quem faz isso, fazendo com que digamos, no caso das entidades vivas, assumam corpos materiais, quem faz isso, então, é o Senhor Brahma, quem tem esse processo. Então, o que os semideuses estão fazendo alusão a isso. E todo aquele que em vós medita, sem desvios, alcança o serviço devocional. Isso porque o Senhor Brahma é o mestre espiritual original. Então, quem medita no Senhor Brahma e nesse seu status de ser o mestre espiritual original, inclusive ele é o fundador da Brahma Gaudiya Sampradaya, uma das 4 Sampradayas, ele pode alcançar o serviço devocional. Nós todos estamos nesse processo, fundado pelo Senhor Brahma, né? Que recebeu no coração, através do Paramatma, todo esse conhecimento, e nós estamos nessa sucessão discipular, e estamos nesse processo, meditando com o ideal de poder meditar sem desvios, de uma forma pura e perfeita, para alcançar o serviço devocional. Então, isso é mais ou menos o significado do verso 6, e agora o verso 7. Então, neste mundo material não há derrota para aqueles que controlam a mente e os sentidos.
controlando o processo respiratório e que, portanto, são místicos experientes e maduros. Isto porque, através de tal perfeição na yoga, eles têm obtido vossa misericórdia. Então, aqui é importante que o próprio Senhor Brahma fez isso. Quando o Senhor Brahma nasceu do ventre, da flor de lótus, de Garbhodakashayi Vishnu, ele nasceu em ignorância, ele nem sabia sua identidade, o porquê ele estava ali, onde ele estava. Então ele praticou controle dos sentidos, muita austeridade, e para ele, então, recebeu a misericórdia divina. Essa misericórdia de entender quem você é, de buscar a autorrealização, o conhecimento. Nós temos que buscar o conhecimento para entendermos por que estamos aqui, essas questões filosóficas, né, de sempre. Quem eu sou, por que estou aqui, o que devo fazer, o que é certo, o que é errado, né? Existe Deus, existe um Criador. Essas questões todas, elas são reveladas na medida que desejamos que tenhamos a atitude correta, né? É um conhecimento confidencial. Existe conhecimento confidencial e ainda existe o conhecimento mais confidencial. Então, o conhecimento confidencial é entendermos que somos espírito e não matéria, que somos almas espirituais. E o mais confidencial é que temos uma relação com Krishna, com Deus, né? E que através dessa atitude de amor a Deus, de serviço devocional, podemos receber esse conhecimento de forma mais profunda, mais plena. Então aqui é apresentado alguns processos técnicos, né, da Ashtanga Yoga, controlando o pranayama, tá? Mas depois o Prabhupada esclarece que através, porque os yogis eles têm um processo técnico, mecânico, técnico, para controlar os sentidos, através dos 8 estágios. É um processo bastante austero e quase impossível de ser praticado agora nessa área de Kali, devido às nossas condições, né, características da era de Kali. Porém, temos o recurso do serviço devocional. Que o serviço devocional implica em que você faça uso dos sentidos, do seu ser como um todo, né? Como Cristo disse, né? Em pensamentos, palavras e obras, né? Com os sentidos, com a mente, com o próprio eu, né? Tudo canalizado e ocupado para o serviço a Krishna. Então, se você está servindo a Krishna e está experimentando um gosto superior, então isso implica que você não está reprimindo e nem está aderindo a um processo muito difícil de ser praticado. Então existe uma coerência, né? O nosso Yuga Avatara, Chaitanya Mahaprabhu, ele trouxe um processo que está acessível a todos nós, que é o processo do serviço devocional. Porque aqui Prabhupada explica que o propósito do yoga não é toda essa austeridade, o controle dos sentidos, aliás, o controle das posturas, poderes místicos, controle da respiração. Tudo isso tem que ter uma finalidade. E a finalidade de todo esse processo técnico do yoga é, e para que o controle dos sentidos, para que nós tenhamos condições de cumprirmos o Sanatana Dharma. Porque sem controlar os sentidos, nós vamos estar voltados para o corpo material. Não controlar os sentidos seria ser um Goldasa, um servo dos próprios sentidos. Aí, então toda a tua energia vai ser canalizada para servir, comer, dormir, reproduzir, se defender. Essa é a plataforma animal. Porque o primeiro desafio do ser humano é entender que ele não é um animal. Ele tem uma natureza, como Aristóteles definiu
o homem é um animal racional. Ele também tem um corpo com funções semelhantes aos animais. Mas o desafio do ser humano é justamente sacralizar essas funções. Sacralizar o comer, o dormir, o reproduzir-se, o defender-se. Quer dizer, atuar com os sentidos para um propósito superior. Então, os sentidos eles têm que ser uma ferramenta para que possamos servir Krishna adequadamente. Que nós servimos Krishna com o nosso ser pleno. O serviço a Krishna não é algo abstrato, algo unicamente metafísico. Prabhupada sempre mostrou que o serviço devocional é muito prático. E para isso precisamos dos sentidos purificados, sentidos controlados. E quem se esforça nesse intento, ele recebe a misericórdia de Krishna. E ele se torna destemido. Aqui é importante ressaltar isso, que a pessoa que controla os sentidos, ele se torna destemido. E por que destemido? Porque o temor, o medo existe na medida que nós nos identificamos com o corpo material. Porque podemos reconhecer a falibilidade do corpo material. Nascimento, doença, velhice, morte. Temos que viver a impermanência, a incerteza. Então, quando uma pessoa ela está voltada para a gratificação dos sentidos, quando ele está na identificação corpórea, e que, portanto, a sua conclusão lógica é ter uma vida de prazeres, uma vida hedonista, uma vida de gozo dos sentidos, quando ele entende isso, dentro do paradigma do gozo dos sentidos, ele vai reconhecer que existe a doença, a velhice, a morte, e que ele vai temer por isso. Por exemplo, na juventude é que existe uma possibilidade maior de um gozo dos sentidos, desfrutar da juventude, da beleza, da virilidade, do sexo, né, de tudo isso. Então, com a idade, com a velhice, então ele vai ter medo da doença, da velhice, da morte, né? A morte seria o grande pesadelo para um materialista, por isso que Hiranyakashipu, nós vamos ver depois, o primeiro pedido dele para o Senhor Brahma é a imortalidade. Então, é esse o ponto. Agora, na medida que o devoto se identifica com o eu, e o eu, ele é eterno, né? Sat, uma das qualidades do eu é Sat, Satchitananda. Então, o Sat, ele é eterno, ele entende que o corpo é como uma roupa que você vai trocar no devido tempo. Quanto mais fixo no eu, menos tu vive a realidade da impermanência do corpo. É isso que está sendo explicado aqui. E Brahma, ele deu o exemplo de toda essa perfeição. Então, os semideus aqui estão fazendo uma alusão, indicando que ele é completamente qualificado para ajudá-los, né? Para resolver esse colapso, né, que estava acontecendo no universo. E ele estava sabendo disso e irá explicar para os semideus, como já revelei. Agora, existe essa preocupação existe esse reconhecimento de que os sentidos devem ser controlados se queremos uma vida mais elevada, mais plena, mesmo por parte dos filósofos ocidentais. Eu estava fazendo um estudo sobre isso, e filosofia ocidental, e eu sempre me deparo, os filósofos, eles reconhecem que os sentidos devem ser disciplinados, devem ser controlados. Então, o controle dos sentidos é o contrário do hedonismo. O hedonismo significa um gozo irrestrito dos sentidos.
O hedonismo é uma filosofia em que o propósito da vida é desfrutar irrestritamente dos sentidos sem se preocupar com muita controle, disciplina, ética, moral, religião, tudo isso. Isso chama-se hedonismo. E quando falamos em hedonismo, como se fosse o objetivo da vida, o prazer, pensamos num filósofo chamado Epicuro. Mas a maior parte das pessoas que acusa Epicuro de hedonista, aquele que advoga que o objetivo da vida é o gozo dos sentidos, está enganado, porque fazendo um paralelo entre a filosofia de Epicuro e a filosofia védica, vamos ver que Epicuro ele preconiza uma vida de prazer, mas o prazer no modo da bondade. Porque ele apresenta 3 níveis de prazer, muito interessante. O primeiro nível é aquilo que é natural, mas necessário. Por exemplo, comer, beber, dormir, reproduzir quando necessário, defender-se. Essas funções fisiológicas, elas são naturais e são necessárias. Você tem que comer, tem que dormir, tem que reproduzir, elas são necessárias e são naturais. Então é algo que você não deve abrir mão. O Narada Muni ele falava algo muito importante, que o gozo dos sentidos nesse nível, ele vem por si no decorrer de nossa existência. Você não tem que ter como objetivo da vida comer, dormir, reproduzir-se. Mas quando você tem que comer, você desfruta. Quando você tem que dormir, você desfruta. Quando tem que beber, mas no momento que é necessário e como é necessário e com inteligência. E ainda tornando isso sagrado, porque nós fazemos isso oferecendo a Krishna. O comer, o dormir, tudo é para esse propósito. Então, aqui nós temos uma ligação que vai além do que o próprio Epicuro está explicando. E outro nível são os prazeres que são naturais, mas desnecessários. Isso significa sofisticar essas atividades, o que nós diríamos no modo da paixão. Comer é necessário e natural, mas se eu quero comer bem, alimentos muito picantes, muito temperados, muito salgados, muita quantidade, alimentos no modo da paixão, que visam o desfrute sensorial. E que o Bhagavad Gita está explicado, né? Alimentos que causam doença. Alimentos muito salgados, muito doces, muito apimentados, né? E é interessante que Epicuro reconhece, isso é uma categoria de prazer, mas é um prazer que vai te trazer, como Krishna fala, doenças, por exemplo. Tá? Agora, existe outro tipo de prazer que ele não é nem natural, nem necessário, que é o prazer que vem do vício, drogas, o álcool, o cigarro, e também o prazer que vem das ambições, de querer muita riqueza, de querer muito prestígio. Isso aí é algo que não é necessário, nem é natural, e não vai te dar o verdadeiro prazer. Pode te dar prazeres temporários, mas a um preço muito elevado. Então, Epicuro, ele defende que o prazer que nós temos que sentir nesse mundo é o prazer, o que ele dizia? Meu corpo estremece de prazer comendo apenas pão e água. Então, o prazer advogado aqui, por Epicuro, é o prazer do mal da bondade. Então, e Prabhupada, que é muito incrível lá, que os Vedas, eles são muito sintéticos, né? Eles sintetizam, às vezes, uma única frase védica sintetiza toda uma filosofia elaborada por um filósofo ocidental. E sobre Epicuro, Prabhupada dizia, não diretamente se referindo a ele, mas salvando a ideia,
vida simples e pensamento elevado. Que a vida simples seria o prazer defendido por Epicuro aqui. Inclusive ele tinha um grande jardim, tinha discípulos e todos viviam a vida simples, com naturalidade, mas ainda sabemos que é um prazer do modo da bondade, mas ainda é um prazer material superior aos outros, sem dúvida, né? E que te dá condições de dar o último salto, que é da transcendência, mas buscar esse ideal de prazer de uma vida simples ainda não é a meta da vida. Então, vida simples e pensamento elevado. E esse pensamento elevado vai além dos ideais de Epicuro. Tá? Que o pensamento elevado significa elevar o pensamento a quê? A Deus. Ter uma relação com Deus. Isso é o que justifica a nossa vida. Essa é a verdadeira filosofia. É o conhecimento mais confidencial que Krishna apresenta no Bhagavad Gita. E outros filósofos, como Platão, por exemplo, Platão defendia a não identificação com o corpo e não sofisticar o gozo dos sentidos, porque se o corpo material ele existe o mundo das ideias e o mundo sensível. Mas o mundo sensível ele é imperfeito, temporário, miserável. Então, o fato de nós nos identificarmos com o corpo, estamos longe do ideal de, através da inteligência, entendermos que não somos esse corpo. Que essa realidade é uma realidade ilusória, temporária, como ele diria, são as sombras nas paredes das cavernas. Então ele dizia que para um espiritualista morrer é até uma bênção. Porque se você viver uma vida toda não identificando-se com o corpo, ele acreditava na reencarnação. Ele entendia que a alma é imortal, então seria voltar ao mundo das ideias. Então ele defendia, de uma forma bastante radical, uma postura de renúncia, não identificação com os sentidos, com o corpo. Né? Agora, nós como Vaishnavas, nós podemos ocupar os sentidos, porque essa postura de Platão é uma postura como os budistas, de negar a atividade dos sentidos, os desejos. Nós podemos ter atividades sensoriais, desejos, desde que eles sejam sagrados, né? Sacralizados, que têm relação com Krishna, relação com a busca da autorrealização. O devoto pode desfrutar de uma praçada, porque essa praçada já tem uma conotação, uma natureza ligada ao que Platão diria, o mundo das ideias, o que é perfeito. Então, existe também Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele explicava, por exemplo, aqui tem a questão do yoga. O yoga, ele é em si neutro. Não quer dizer que quem pratica yoga é uma pessoa santa, é uma alma elevada. Porque nós temos o exemplo clássico de Hiranyakashipu, que vamos ver depois. Hiranyakashipu, que praticou um yoga tão austero que muitos yogis nunca conseguiram praticar ao nível que ele praticou. Mas para que ele usou esse yoga? Para obter poder, para dominar o universo. Então, uma coisa interessante que Immanuel Kant ele explicava, que ele lançou um livro que é o Fundamento da Metafísica dos Costumes, um livro clássico que ele apresenta os princípios de ética e moral para a humanidade, a importância do uso da razão para entender o que é certo, o que é errado. E nisso ele abre esse livro explicando que não existe nada no universo que seja intrinsecamente bom ou mal, assim, se referindo a todos os objetos, tudo que existe no universo. O que existe de bom e mal é a boa intenção. Assim, por exemplo, eu dava um exemplo de uma faca. Se você tem uma faca,
Você pode usar ela para fazer alimentos e pode usar ela para assassinar alguém. A faca em si não é boa nem má, mas a boa ou má vontade de quem usa tudo que existe no universo, inclusive o yoga, é que vai determinar se algo é bom ou não. E nós temos um critério, né? Nós como Vaishnavas. Tudo que for usado para a busca da autorrealização se justifica como sendo bom. E tem questões assim interessantes que eu não vou me ater aqui, mas eu só queria fazer alusão ao fato de que o yoga, por si só, é uma técnica que pode ser usado para o bem ou para o mal. E assim, qualquer técnica, como talentos artísticos, como o talento de ser um escritor, tudo pode ser considerado bom ou mal se isso é usado para servir a Krishna ou não. Dentro da ótica, como Cristo diria, para amar ao próximo ou para amar a Deus. Então temos Santo Agostinho também. Santo Agostinho, tanto Kant como Santo Agostinho, eles concluíram que a verdadeira liberdade é controlar os nossos ímpetos inferiores, né? Os nossos sentidos. Santo Agostinho ele defendia muito isso, que se você controla os sentidos, aí você tem liberdade. Se você não controla o sexo, por exemplo, você vai ser escravo do sexo. E quantas pessoas que são escravas dos sentidos, que não conseguem mais ter controle, ter domínio. Aí tem o verso Bhagavad Gita, né? Porque Arjuna pergunta que mesmo me esforçando e tentando controlar certos desejos, certos apegos, uma e outra vez eu sempre caio repetidamente nesses pecados, nessas atividades pecaminosas. Aí Krishna explica que é a luxúria, unicamente pela luxúria. E essa luxúria escraviza o eu. Aí você tem que ser servo do desejo sexual, servo do comer, servo de qualquer desejo que você tenha nesse mundo, que te liga à matéria. Então, a verdadeira liberdade, porque uma análise superficial, uma conclusão muito superficial do que é a liberdade, do ponto de vista do paradigma do materialista, a liberdade é poder fazer sexo com quem eu quero, quando eu quero, comer o que eu quero, quanto eu quero, dormir quando eu quero. A liberdade, eles veem liberdade para desfrutar dos sentidos, sem a rigidez dos preceitos filosóficos, religiosos, questões sociais, de ética, leis, né? Essa seria a verdadeira liberdade. Mas isso não é liberdade, isso é o que vai te escravizar. Então, a verdadeira liberdade é você viver com o mínimo necessário. Porque tudo que você tenha nesse mundo, quanto mais você tem, mais você vai ter que manter tudo isso e se preocupar com isso. Tá? Porque você pode ser muito rico, mas existem os inimigos, existem ladrões, existe o próprio tempo, condições, né? Você pode perder tudo no incêndio. Então, você não tem liberdade, não tem paz. Né? Paz e liberdade vêm na medida que você está controlando os sentidos e desapegado. Então, tanto Kant como Agostinho. E depois tem também muito interessante que o Schopenhauer, que era visto assim como um filósofo pessimista, porque ele estudou o budismo e os Upanishads, e ele concluiu que o que nós chamamos de prazeres nesse mundo, que justificaria o gozo dos sentidos, é apenas um alívio temporário do sofrimento. Ele dizia que tudo nesse mundo é sofrimento.
Porque nesse mundo existem ele chamava de vontades, os ímpetos, né? Você está no corpo material e tem que viver a realidade de todos esses ímpetos, né? O desejo sexual, o desejo de comer. O corpo te obriga às vezes, competir com outros. E esse universo é uma competição de seres na busca da sobrevivência. O ser humano que, através da razão, pode satisfazer essas vontades de uma forma mais civilizada. Mas mesmo assim, em caso de guerra, os seres humanos se transformam em animais. Então, reconhecendo esses ímpetos, e como nós somos fragilizados por eles, e até esses ímpetos, esses desejos, depois Freud vai explicar isso, né, que muito do que escolhemos em nossas vidas são devido, tanto Freud como Marx apontam o fato de que não existe liberdade, que não existe assim um controle racional, que o que tu faz está sendo controlado pela razão. Freud explicava que o que tu faz é muito controlado pelos desejos sexuais reprimidos, pelo teu inconsciente, que é o que Schopenhauer fala das vontades. E Marx falava que são a questão econômica faz tomar certas decisões e raciocinar de tal forma, né? É interessante isso. E Schopenhauer, então, ele apresentava como solução para amenizar esses ímpetos, essas vontades escravizantes, a arte, que te distrai por um tempo, né? Que te põe numa outra plataforma, mas isso é temporário. E ele apresenta, então, o ascetismo. É interessante que através do ascetismo você consegue diminuir a atividade sensorial, buscar uma vida ascética, uma vida simples, uma vida de desapego. Tá? E depois até Nietzsche, que era um seguidor de Schopenhauer, ele já não concordou mais com isso, porque viu isso como uma visão muito pessimista. E para nós também, para nós como devotos, nós podemos ter uma vida feliz nesse mundo. O comer pode ser satisfatório, você come praçada, o dormir que você descansa, porque você tem que servir a Krishna. E a vida de um devoto pode ser muito prazerosa e saber lidar com essas vontades, com esses ímpetos, né? Sacralizando. Então é muito importante ver como as conclusões dos filósofos ocidentais precisam de um acabamento, né? Que é o que o Sanatana Dharma explica, é o propósito de tudo. Esse acabamento, essa conclusão mais profunda. Porque um é o caminho da especulação. Então, muitas vezes, eles tangenciam essas verdades védicas. E nós, como filósofos, o Brahma, nós temos que ter esse exercício de poder, sem preconceito, né, sem sectarismos, detectar as verdades, porque verdade é sempre verdade. Seja no cristianismo, seja nos filósofos, seja onde for. Detectar essas verdades, essa essência, o que é védico, o que não é védico. Porque os Vedas nos dão o parâmetro. Isso nos permite analisar o estágio em que certas pessoas que nos procuram estão e como poder, dentro da compreensão do universo de cada um, apresentar a filosofia védica. Então, faltam 6 minutos para as 9. Eu quero que me desculpem pela internet, não sei o que está acontecendo com a minha internet, ainda bem que depois amenizou. E agora vamos, então, agradeço para a Vyoma por ter me convidado. É sempre uma satisfação estar aqui e agradeço a presença de todos. Então vamos ver alguma pergunta, Isso com o Rio de Janeiro, Marcelo A. Magalhães, nosso fiel ouvinte, né?
Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna, Prabhu Lila Das. Vamos ver. Suman Shil, aqui está escrito em hindi. Não vou poder traduzir. Alessandra F. da Costa, Hare Krishna a todos os devotos. Aqui, Marcos Hahnemann. Todas as glórias a Srila Prabhupada, minhas humildes reverências ao Prabhu Lila Das e a todos os Vaishnavas presentes neste Krishna Katha de hoje, em nosso serviço ao Senhor Sri Krishna. Bem, eu acho que não tem perguntas aqui, então. Marcelo Amagalhães, por que a pessoa... Uma pergunta interessante. O Marcelo Amagalhães pergunta por que estar no modo da bondade não é o bastante. Olha, o modo da bondade, ele ainda é material. Existe o modo da ignorância, o modo da paixão e o modo da bondade. No modo da ignorância, a alma está completamente coberta, né? A consciência está muito coberta, como no caso dos animais e árvores. No modo da paixão, você tem vislumbres da verdade. No modo da bondade, tu tem mais condições, tem mais pureza, tem mais disciplina e tem mais conhecimento, mais compreensão do que é certo e errado, né? Tudo isso. Mas o modo da bondade, ele ainda te prende nesse mundo material. Porque o modo da bondade, tu ainda tem desejos de desfrutar neste mundo de uma forma mais regulada, de uma forma com princípios, né? Mas ainda são desejos que te prendem. E enquanto tu tem desejos materiais, tu está preso a esse mundo material, tu vai nascer de novo para desfrutar desse mundo material. Então existe tudo que você faz é para servir a Krishna. Por exemplo, a bondade pura é fazer o que Krishna deseja que você faça. E a bondade no mundo material é a bondade influenciada. Caiu novamente a internet. Então, o modo da bondade é fazer o que você deseja, mas seguindo as normas, leis, vida simples, pensamento elevado, diminuir seus apegos, tudo, mas ainda é um desejo de desfrutar. Para encerrar, eu vou contar uma história que é muito eloquente, que explica bem a diferença dos modos da natureza e do modo da bondade. Um viajante que comercializava joias, ele tinha que atravessar uma floresta para levar as joias para comercializar em outro lado da floresta. Quando ele atravessou a floresta, ele foi abordado por 3 ladrões. Então ele tinha as joias, né, o tesouro, e esses ladrões tomaram as joias dele e depois tentaram decidir o que iam fazer com ele. Então um deles disse, vamos matá-lo, porque ele pode nos delatar. Vamos acabar com a vida dele. O outro disse, não é necessário matá-lo, vamos amarrar ele numa árvore e vamos embora. Assim dá tempo para a gente fugir. Aí o outro não falou nada, o terceiro ladrão. Um tempo depois, esse ladrão que não havia dado opinião nenhuma, voltou e desamarrou ele, e o comerciante, né, o viajante, ficou agradecido, né? Olha, embora você seja um ladrão, você me desamarrou e salvou a minha vida, porque eu ia ser atacado pelos animais da floresta. E mais do que isso, o terceiro ladrão disse, eu sei um caminho pelo qual eu posso te levar até a tua cidade, um atalho. Você pode sair da floresta por esse atalho e voltar até a tua cidade. Aí então tudo bem, o ladrão levou ele até um lugar onde ele pôde finalmente chegar nas cercanias de sua cidade,
Então o viajante disse, olha, vou te convidar para passar a noite lá em casa, comer alguma coisa, né? Você me salvou, embora eu tenha roubado minhas joias. Aí o terceiro ladrão disse, não, eu não posso entrar na sua cidade, porque eu seria reconhecido como ladrão. Eu pude te trazer, eu pude te libertar, te desamarrar e te trazer num atalho até os limites da tua cidade, mas eu não posso entrar na cidade. Então, o significado dessa parábola é que o viajante é a alma que vai fazer a travessia nesse universo. O universo ali é a floresta. E as joias é a sua consciência, é o seu conhecimento. E quando o ladrão atravessou a floresta e encontrou os 3 ladrões, cada um figurativamente representa um modo da natureza. Então, o modo da ignorância é aquele que desejava matar o viajante. E isso significa que o modo da ignorância mata a tua consciência, né? Destrói a tua consciência, que é as joias, né? Que é a tua vida, que é a tua existência. O ladrão que disse que era para amarrar o viajante é o modo da paixão, porque a paixão ela não mata, ela não te tira a consciência, né? Porém, ela te prende, te amarra nesse mundo material através dos desejos, apegos e vícios. Agora, o terceiro ladrão é aquele que é o modo da bondade, que pode, através do conhecimento, te levar até os limites do mundo material, do mundo espiritual. Mas, para dar esse passo, você não pode levar junto o modo da bondade para o mundo espiritual, porque o modo da bondade ainda é material. Embora seja o mais elevado, mais próximo da condição de espiritualidade, ele ainda é material. Então, essa parábola ela é muito eloquente para se entender os 3 modos da natureza e o efeito que eles causam na alma enquanto atravessa a floresta do mundo material. Então, vou ver se tem mais alguém. A Alessandra F. da Costa, um grande abraço da Noruega. Hare Krishna. Uma assistente internacional. Muitíssimo obrigado, Prabhu Lila Das. Benvenuti. A aula de hoje foi muito esclarecedora. Muito obrigado, esse é meu dever. Vamos ver aqui. Eu acho que excelente. Sundarang Devidas, excelente aula, gratidão, Prabhu. Jai Sundarang, minhas reverências. Também assisto suas aulas. Hare Krishna, bom dia. Otávio, eu acho que foram todos. Então, Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada.